Folha TV, apoio Plainge. Casos de câncer na família. Mãe e avós vítimas da doença. A probabilidade de desenvolver também o câncer fez uma empresária tomar uma difícil decisão. Assim como a atriz Angelina Jolie, ela fez uma mastectomia para retirar os seios. Quando a atriz Angelina Jolie anunciou que fez uma dupla mastectomia preventiva, uma cirurgia para a retirada dos seios, muita gente ficou chocada. Aos 37 anos, exames apontaram um defeito no gene chamado BRCA1, com 87% de chances de desenvolver câncer de mama e 50% de ter câncer de ovário. No Brasil, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, corresponde a 22% do total de casos. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, apenas em 2012 foram 52.680 novos casos da doença no país. Se ainda hoje a cirurgia da Angelina Jolie surpreende, imagina há 8 anos atrás, quando nem se falava nisso. Pois essa foi a decisão que a Mônica tomou. Ela fez uma cirurgia, a mastectomia preventiva, em São Paulo. Eu queria tranquilidade, na verdade, né? Eu queria poder, já que tinha essa opção de eu fazer essa cirurgia, para eu poder prevenir realmente a doença. Na época, a Mônica estava com 40 anos. Tinha acabado de perder a mãe após mais de 7 anos de luta contra o câncer. As duas avós também tinham sido vítimas da doença. Havia alternativas, mas ela preferiu não arriscar. Primeiramente, né, ele me indicou algumas coisas que eu poderia estar fazendo, que eu tinha que me manter sempre saudável, ter uma vida saudável, praticar esporte, não engordar. Na reposição hormonal a gente tem que tomar muito cuidado, e um medicamento que eu teria que tomar por toda a minha vida, que poderia prevenir. Mas todos esses itens a gente já havia feito com a minha mãe e nada adiantou, né? Porque ela teve uma mama, foi curada, e na outra mama não era uma metástase, era um novo tumor. Então não adiantou e eu não quis correr o risco. Eu realmente queria alguma coisa que me tirasse da mira. A decisão foi tomada em conjunto com a família. O marido e os filhos apoiaram. Ela admite, não é uma cirurgia simples. No mesmo dia, Mônica retirou os seios e colocou implantes de silicone. É uma mutilação, não é uma cirurgia estética, só que assim, ficou muito bom, ficou muito perfeito. E não tenho mais as mamas, né, o seio para a mulher é o lado, né, todo sexual dela, o seio sempre envolve muito isso, e a gente perde a sensibilidade, sim, mas não é 100%, e a gente, assim, tem condições, quando você tem o apoio do marido, né, passa desapercebido. Na verdade, perto da gravidade de um câncer de mama, eu acho que passa desapercebido, e eu levo uma vida normal, eu ponho biquíni, não dá nem para perceber. Mônica faz acompanhamento médico anual. Saudável, ela leva uma vida normal, sem restrições. Tem certeza absoluta de que tomou a melhor decisão. Eu diria para procurar o seu médico, procurar um mastologista, porque eu sei exatamente o que uma pessoa que teve esse problema dentro de casa pensa e sente. Então não vale a pena.
Vale a pena você se livrar desse problema, você cair na regra normal de poder ter ou não, mas não ser a pessoa que cada vez que tem que fazer seus exames ficar com aquilo na cabeça, ai meu Deus, será que está tudo bem? Qualquer probleminha ficar pensando. Eu acho isso, eu não teria a menor dúvida, tem que procurar seu mastologista e fazer a cirurgia. Este médico oncologista lembra que a cirurgia diminui a probabilidade de desenvolvimento do câncer de mama, mas não reduz a zero. Não. O índice que vai ser estudado caso a caso, ele vai ser diminuído. Chega próximo de zero, mas ele não consegue zerar a possibilidade dessa mulher desenvolver um tumor. Em alguns casos, a cirurgia pode mesmo eliminar o risco de se desenvolver a doença. O tumor de colo de útero, por exemplo, pode ser uma boa opção. Pacientes que têm infecção, infestação, presença do HPV de alguns tipos específicos que sugerem a presença do tumor. Então, em pacientes com um critério bastante específico de escolha, a gente pode propor um tratamento antes que o tumor do colo do útero venha a ser confirmado. O tumor de intestino é uma situação de certa regularidade para pacientes que têm doença familiar do intestino. Algumas síndromes que favorecem o aparecimento de tumor também pode ser uma cirurgia profilática nesse sentido. E em algumas outras situações particulares de outros órgãos. Mas o médico, que é também gerente técnico da Santa Casa de Londrina, reforça que não basta apenas se basear no histórico familiar. Focando na situação de profilática, eu devo fazer um exame clínico na doente, colher uma história dela, saber se ela tem, historicamente na família, uma maior chance de desenvolver tumor de mama. Devo fazer uma avaliação genética, aquilo que a gente chama de aconselhamento genético, e aí particularizar a situação. História clínica, exame genético e vida social, espiritual, pessoal dessa paciente. E aí ela passa a ser uma alternativa que tem que ser discutida entre o médico e a paciente. No caso da mastectomia, ele aconselha ainda a não tomar uma decisão por impulso. As consequências práticas que a gente identifica são consequências psicológicas. Então, por exemplo, na ausência do desenvolvimento do tumor, a paciente pode ganhar aí um conforto, uma alegria, euforia. Mas, por outro lado, por exemplo, ela pode ter um envolvimento de perda da libido, ela pode ter uma resposta não muito boa da cirurgia plástica naquilo que ela tinha de expectativa. Ela seguramente não vai amamentar. Então, se é uma mulher que ainda não se casou, que ainda não teve filhos e, portanto, não amamentou, esse é um comprometimento. E isso a gente tem que pesar para saber quanto de importante isso é para aquela paciente especificamente. Por isso, ele afirma, a doença pode até ser a mesma, mas cada caso é único. Pacientes com o mesmo diagnóstico, que têm estadiamentos ou momentos em que a gente faz o diagnóstico diferentes, vão ter evolução diferente. Pacientes com idade diferente, paciente com tipo de tumor diferente, paciente com grau de invasão diferente, a gente não pode misturar e achar que só porque tem o mesmo nome de diagnóstico é a mesma doença. Não, são momentos diferentes, pacientes diferentes, evoluções diferentes, então cada caso é realmente um caso diferente.